Esse caça aqui foi considerado por muitos como superior ao F-22. E a aeronave é essa? Veja no vídeo de hoje aqui no canal Aeromil. Olá pessoal, hoje a gente vai ver em detalhes aqui no canal uma aeronave que é muito pedida aqui nos comentários, que é o YF-23, que teria sido o F-23 na Força Aérea dos Estados Unidos e que por muito pouco não desbancou o poderoso F-22 Raptor. No final da década de 70 e início da década de 80, uma nova geração de caças soviéticos e mísseis antiaéreos levaram a Força Aérea dos Estados Unidos a encontrar um substituto para o famoso caça F-15 Eagle, e em 1986, a Força Aérea dos Estados Unidos concedeu um contrato de demonstração para duas empresas concorrentes. Na verdade, eram dois conglomerados formados pelas maiores indústrias de defesa da época, e um deles era formado pela Lockheed, Boeing e General Dynamics, cuja proposta surgiu como o YF-22, e a Northrop Grumman e a McDonnell Douglas vieram com a proposta do YF-23. A ideia do programa era desenvolver uma nova aeronave que seria diferente de tudo que havia se visto até o momento, e se chamava Programa de Caça Tático Avançado, que no inglês recebeu a sigla ATF. E os dois concorrentes realmente apresentaram aeronaves impressionantes, com designs futuristas que causaram um verdadeiro alvoroço, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, principalmente na rival União Soviética. E já em 1990, uma série de testes e demonstrações foram feitas com essas aeronaves. E esses testes demonstraram que o YF-23 era até mais furtivo do que o YF-22, mas o YF-22 parecia ser mais ágil. O design do YF-23 enfatizava muito mais as características de furtividade, e para diminuir o peso, a Northrop decidiu não usar a vetorização de empuxo nos motores, como foi usado no YF-22. Mas ele tinha superfícies de controle tão grandes que praticamente eliminavam essa necessidade, e mesmo sem um empuxo vetorado, ele ainda era extremamente manobrável. E com isso, além de outros fatores como os materiais empregados, o YF-23 era quase 2 toneladas mais leve do que o YF-22, mesmo sendo maior. A sua velocidade máxima ainda permanece classificada, mas certamente era superior a Mach 2, com algumas fontes indicando Mach 2.2, e já nos primeiros voos de teste ele se mostrou capaz de voar em Supercruise de Mach 1.6. Lembrando que o Supercruise é a capacidade de voar em voo supersônico sem o uso do chamado pós-combustor, que adiciona muita potência ao motor, mas com um gasto de combustível muitas vezes maior do que o normal. Outros aspectos em que o YF-23 levava vantagem era o alcance e a capacidade de armamentos. Ele tinha um alcance máximo com tanques externos de cerca de 4.500 km, frente aos 3.200 do F-22, e o alcance de combate somente com o combustível interno girava em torno dos 1.300 km, frente aos 850 a 1.000 km do YF-22. E já em relação aos aviônicos e radar, os dois possuíam um nível tecnológico similar, mas os aviônicos do YF-22 eram considerados ligeiramente mais avançados. E quanto aos radares, não se sabe ao certo qual teria sido utilizado no YF-23 caso ele tivesse vencido a competição, já que nenhum dos protótipos possuíam radares. Quanto à capacidade de armamentos, o YF-23 possuía um compartimento interno de armas maior do que o do YF-22, e até poderia ter a sua capacidade aumentada caso ele fosse escolhido e fosse produzido em série. E alguns dados sugerem que ele poderia permitir o transporte de até 10 mísseis AIM-120, enquanto sabe-se hoje que o F-22 transporta somente 6. Mas, ironicamente, esse grande compartimento de armas foi um dos fatores que provavelmente levaram à derrota do YF-23, mas a gente fala melhor sobre isso daqui a pouco. E após os intensos testes com as duas aeronaves no programa ATF, os resultados da avaliação foram enviados em dezembro de 1990,
E no dia 23 de abril de 1991, o secretário da Força Aérea anunciou que o YF-22 era o grande vencedor. O design da Lockheed foi considerado como o mais maduro e com menos riscos de apresentar problemas durante a produção, e alguns fatores pesaram nessa avaliação da Força Aérea de que o F-22 apresentava menos riscos. E como dito agora há pouco, o compartimento de armas era um desses fatores. O compartimento do YF-23 era maior e o sistema de lançamento de mísseis era também muito mais complexo, e isso acabava representando um risco mais elevado de problemas no desenvolvimento para a Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto que o YF-22 apresentava um sistema até bastante simples, um compartimento de armas raso configurado para transportar os mísseis lado a lado, enquanto que o YF-23 apresentava um compartimento mais alto com os mísseis montados de forma sobreposta, e por essa complexidade, nem sequer houve tempo de instalar um sistema de lançamento no protótipo do YF-23, enquanto que o YF-22 chegou até a lançar um míssil AIM-120 já na fase de demonstração, o que nem fazia parte dos requisitos do ATF. E isso com certeza surpreendeu bastante a Força Aérea dos Estados Unidos, mostrando que o YF-22 realmente parecia ser um projeto em um estágio já mais maduro do que a oferta da Northrop. E sem contar que o compartimento de armas maior era mais adequado para missões de ataque ao solo, algo muito buscado nos caças furtivos atuais, mas o foco desse programa era um caça de superioridade aérea, além do que empilhar os mísseis um acima do outro significava que se um deles emperrasse, os que estavam na sequência não seriam mais utilizáveis. Esse mecanismo de disparo mais elaborado poderia também adicionar mais peso e mais complexidade ao projeto, e assim também possivelmente aos custos associados a ele. É claro que esse esquema do YF-23 seria muito mais valorizado nos dias de hoje, já que permitiria o uso de uma gama muito maior de armamentos, e talvez até de mísseis hipersônicos, mas não era isso que a Força Aérea dos Estados Unidos queria naquele momento. E um outro fator que também pode ter pesado bastante contra o YF-23 era a capacidade que a fabricante tinha em promover a aeronave. A equipe da Northrop era composta por engenheiros brilhantes e renomados, mas a empresa pensava e falava quase que exclusivamente em termos de engenharia. Enquanto isso, a Lockheed foi muito além, usando muito mais ações de marketing e habilidades de vendas. Eles pareciam entender melhor como vender as suas aeronaves e como isso influenciava no processo de tomada de decisão e de aquisição. Se o F-23 teria sido um caça melhor do que o F-22, não chega a haver um consenso, mas só pelo fato de ele ser considerado mais furtivo, já chega a ser impressionante, até porque nenhuma aeronave, nem mesmo o F-35, chegou nem perto do nível de furtividade do F-22 até o momento. E o que muitos acreditam é que o YF-23 era um projeto muito ousado, muito à frente do seu tempo. Tanto é que quase sempre que se fala em caças de sexta geração, a gente vê designs mais semelhantes ao YF-23 do que ao F-22. E até mesmo o caça russo Su-57 tem algumas semelhanças notáveis que sempre são mencionadas. E o mais curioso é que a própria Lockheed Martin apresentou algumas representações de uma aeronave que parece bastante com o YF-23, como uma idealização de um caça de sexta geração. Mas como a gente viu nesse vídeo, mesmo que o YF-23 possa ter representado um salto evolutivo maior e com um design com mais potencial para evoluir, o YF-22 era uma aposta mais segura com base nas informações, nas pretensões e nas tecnologias disponíveis naquele momento. E olha que mesmo assim o desenvolvimento do F-22 não foi nada fácil e acabou custando bem mais do que se imaginava. E a Força Aérea dos Estados Unidos encerrou a produção com menos de 1/3 das aeronaves pretendidas, com pouco mais de 180 aeronaves. E o custo de mais de 60 bilhões do projeto foi repartido entre essa quantidade menor de aviões, e isso resultou num custo final de mais de 350 milhões de dólares por cada F-22.
A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa história sobre o YF-23. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não era inscrito, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro das novidades aqui do canal. E se você quer miniaturas de aeronaves militares de qualidade, não deixe de conhecer a maior loja do Brasil no segmento. E lá na nossa loja, além das miniaturas, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Até a próxima!